Vamos resolver aqui uma equação algébrica do terceiro grau. Vamos então aqui calcular, né? Calcular as raízes da equação do terceiro grau. Vamos fazer a equação do terceiro grau, x ao cubo menos 6x quadrado menos x mais 6 igual a zero. Bom, tem sinal de igual aqui, então isso aqui é uma equação, mas podia também, eu podia transformar isso aqui numa função, podia fazer que, por exemplo, podia ser assim, as raízes da função, a função p de x igual a x ao cubo menos 6x quadrado menos x e mais 6. Bom, isso aqui é uma função, né? O que é raízes de uma função? As raízes de uma função, quando o y for zero, né? Quando eu tenho que achar um número aqui, ó. Por exemplo, raízes dessa equação aqui. Se eu substituir o número aqui, tem que dar zero. Então, tem que dar zero. Então, os candidatos a raiz aqui, as raízes podem ser reais ou imaginárias, né? Mas candidatos a raízes inteiras. A raízes inteiras. Se você estudar a teoria, você sabe lá. Raízes inteiras. Você pega o divisor aqui, divide pelo A. P sobre Q. Se isso aqui fosse P, isso aqui Q, né? O coeficiente. Então, seria os divisores de 6. Quais são os divisores de 6? O menos 1, o 1, o menos 2, o 2, o menos 3, o 3 e o menos 6 e o 6. Bom, são candidatos, não quer dizer que seja a raiz. Vamos testar o menos 1 para ver se é a raiz. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 6x elevado ao quadrado aqui vai dar menos 6, né? Porque o número negativo elevado ao quadrado é positivo, mas aqui está menos, né? Então vai dar menos 6, mais 1 e mais 6. Você veja que menos 1 é a raiz. Já achei de cara aqui, ó. Para me achar outras raízes, eu podia ir testando aqui, mas eu vou seguir. Eu sei que menos 1 é a raiz, certo? Então, já sei que menos 1 é uma raiz. Eu podia testar outras aí, mas não vou testar. Vou fazer pelo método de Briotto e Ruffini. Eu posso fazer por Briotto e Ruffini, eu posso dividir lá, vou fazer por Briotto e Ruffini aqui, ó. Por Briotto e Ruffini você sabe como é que faz, né? É um algoritmo de Briotto e Ruffini. Você vai fazer o seguinte. Você coloque o menos 1. A raiz é menos 1. Você coloque os coeficientes aqui. 1, menos 6, menos 1. E para fora que se coloca o termo independente 6. Aí você pega e repete 1. 1 vezes o menos 1 aqui, ó, repete-se 1 aqui, repete, tá? 1 vezes menos 1 dá menos 1. E soma com menos 6, ó, aqui, ó. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 menos 6 dá menos 7. Aí você multiplica aqui, ó. Menos 7 vezes menos 1 dá 7. Ó, menos 7 vezes menos 1 dá 7. Menos 1, 6. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Mais 6, 0. Então deu. Aqui vai dar uma outra equação. A equação será do segundo grau, porque se eu dividir uma equação do terceiro grau por uma outra equação do segundo grau,
Se eu dividir um polinômio do terceiro grau por um polinômio do primeiro grau, dá um polinômio do segundo grau. Então aqui vai dar x quadrado menos 7x e mais 6 igual a zero. Certo? Bom, para me achar as outras raízes fica fácil, né? Você faz por Bhaskara se quiser. X, ou faz pela sua amplitude. Faz por Bhaskara aqui, ó. Faz pela forma de Bhaskara, você consegue achar outras raízes aqui, ó. 49 menos 4ac, né? Dividido por 2a. Por 2, né? Então aqui o x vai ser igual a 7 mais ou menos a raiz quadrada de 25 por 2. Então x é igual a 7 mais ou menos 5 por 2. Então o x' vai ser igual a 7 mais 5, né, por 2, que dá 6. E o x duas linhas, 7 menos 5 vai dar 2 por 2, 1. Então vai dar igual a 1. Isso, 7 mais 5, 7 menos 5, 2 por 2 vai dar 1. Então as raízes da solução desse problema aí, as raízes são menos 1, o 1 e o 6, pela ordem crescente. Bom, mas se eu quisesse fazer como se fosse uma função, para mim ver as raízes lá no... Se eu fizer o gráfico dessa função aqui, porque isso aqui é uma função, ó, p de x igual a x ao cubo menos 6x quadrado menos x mais 6. Tratei isso aqui como função. Vou pegar o GeoGebra e vou colocar lá no GeoGebra isso aqui. Vamos lá, colocar no GeoGebra, achar o GeoGebra aqui no computador. O GeoGebra. Vamos abrir o GeoGebra aqui. Bloquear aqui no lance. Aqui. O GeoGebra. Vamos pôr essa função aí no GeoGebra. Certo? Vamos olhar lá a função, que já é uma outra coisa que eu estava vendo aqui, pesquisando, nada a ver. Fazer o seguinte, que deu a... Eu estava fazendo aqui a... Não, MyPaint, né? É MyPaint que eu estava aqui. Tá. A função é x ao cubo menos 6x quadrado menos x mais 6. Então eu vou colocar essa função aqui no GeoGebra, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui... Posso colocar f de x ou posso não colocar nada aqui? Vou colocar f de x aqui, ó. Igual a x ao cubo igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado menos x e mais 6. Teclo Enter. Ó. Então veja que as raízes são o que? É uma função do terceiro grau, né? Que você vê as raízes aqui, ó, no 1, no menos 1, no 1 e no 6 aqui, né? Isso. Deixa eu aumentar isso aqui. De 1 em 1 fica melhor, né? Para você enxergar aqui. Vou aumentar isso aqui, ó. A função x ao cubo menos 6x quadrado menos x mais 6. Então as raízes aqui, ó, onde corta o eixo do x. Lá nós resolvemos uma equação, mas a função aqui já está em forma de função, tá? Lá nós resolvemos a equação, mas aqui está em forma de função. Quando o y for 0, o x vai ser menos 1. E vai ser 1 e vai ser 6. Então são 6 raízes. Ele vai cortar essa função aqui, vai cortar o eixo do x em 3 lugares. Quando o x for menos 1, quando o x for 1 e quando o x for 6. Nem sempre acontece isso aí. Por exemplo, se for uma raiz complexa, tiver uma raiz real e duas complexas, nós vamos enxergar só uma. Só um corte aqui, ó. Por exemplo, vamos supor um exemplo de uma função do terceiro grau, do quarto grau, que tenha raízes complexas.
Se ela tiver raízes complexas, vai ter no mínimo duas raízes complexas. As raízes complexas são números imaginários, não são números reais. Então não vamos enxergar aqui no gráfico as raízes complexas, né? Não vai passar aqui, certo? Aqui são 3 raízes, essa função aqui tem 3 raízes reais e nenhuma complexa. Pode acontecer de uma função ou de uma equação do terceiro, quarto grau ter raízes reais e raízes complexas, certo? Quando a raiz não é real, ela não corta o eixo dos x. Acontece muito isso aí, né? Beleza? Então, tchau, até a próxima.